nos organizando para deixarmos em dia. Glória a Deus. Que alegria, que satisfação receber cada um de vocês aqui. Muito bom poder estarmos juntos. Temos a convicção e a certeza de que não há outro lugar melhor do que estar na presença de Deus. Nós temos essa certeza e muito mais feliz ainda pela presença de cada um dos nossos irmãos que estão conosco. É uma honra muito grande recebê-los, nossos irmãos ali da tenda. Que alegria receber vocês. Já estamos há 3 quinta-feiras, né? Juntamente com os irmãos ali, fazendo um trabalho chamado Quinta na Palavra. Tem sido abençoador, tem sido um tempo engrandecedor em que nós temos crescido com a palavra de Deus. Amém? Também está conosco nessa noite a Magna, a Nayara. São bem-vindas em nome do Senhor. Deus abençoe as nossas vidas. Irmão Altamir, mais a esposa Tatiane, irmã Ezelinda, a Sandra, e o Paulo e Jennifer, né? São todos muito bem-vindos nessa noite em nome de Jesus. E o Davi, Deus abençoe, né? Em nome de Jesus, a todos vocês. Vamos adentrar a palavra de Deus sem perca de tempo. O nosso horário já vai indo embora. Nós estamos com uma série de ministrações chamada Propósito. Aproximadamente 40 e poucos dias, Deus assentou no meu coração uma palavra. Nós estávamos com os jovens da nossa igreja ali no assentamento ENA, e Deus assentou uma palavra no meu coração enquanto eu fazia a janta. Estava preparando a janta para os meninos que estavam conosco, e o Senhor foi ministrando uma palavra no meu coração sobre Daniel e o propósito. Daniel capítulo 1, verso de número 8. E desde então o Senhor tem nos dirigido algumas palavras aos nossos corações referente a esse tema. E nesta noite eu quero falar sobre como nos guiar, como dirigir a nossa vida em direção ao propósito de Deus. Vou apresentar alguns passos importantes para que nós consigamos alcançar o propósito. Diga comigo assim: eu tenho um propósito. Diga com convicção, diga: eu tenho um propósito da parte de Deus sobre a minha vida. Só que o interessante é que Deus não empurra o seu propósito de goela abaixo. Deus não nos força a viver o seu propósito. Quando Ele fala com a nação que vai entrar na terra prometida, a nação que havia sido renovada, restaurada, pós 40 anos caminhando no deserto, Deus chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, chama o povo agora e traz uma palavra ao coração deles. Que palavra, Senhor? Faça eles lembrar do erro que os seus pais cometeram, mas também os lembre que eu dei uma nova oportunidade para eles. E quando Moisés termina de entregar a mensagem, Moisés entra dizendo: olha o que Deus disse para vocês: eis que ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, agora a vida para que viva. Ou seja, Deus tem um desejo estabelecido no seu coração para que nós vivamos, mas Ele propõe, diga, Ele propõe. E essa proposta cabe a mim tomar a decisão de aceitá-la, cabe a mim tomar a decisão de vivê-la. Deus não me forçou a ser pastor. Eu entendi esse chamado quando Deus falou comigo a primeira vez com 8 anos de idade. Aos 18 anos nós já estávamos casando e já começando no ministério. Completei 37 anos a semana passada e já estamos indo para 19 anos de ministério já. E em nenhum momento, pastor Cristiano, Deus me forçou a fazer o que eu faço hoje.
foi um propósito estabelecido nos céus, que eu tomei a decisão de abraçá-lo e viver esse propósito. Então eu vou mostrar para você nessa noite 3 passos importantes para te guiar até o propósito. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, verso de número 7. Eu vou tomar como base alguns versículos aqui nesta noite, e depois nós vamos discorrer a palavra e vamos apresentando alguns pontos importantes do texto. Josué capítulo 14, verso 7, verso de número 7. Todos encontraram? Diz assim o texto. Eu quero que após a leitura você permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim o verso 7: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório positivo, verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e os seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Eu continuo forte, como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar, lutar, tão bem quanto naquela época. Meu Deus. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque vivem ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Glória a Deus. Não costumo fazer leitura tão longa assim, mas eu fiz questão de ler para que você compreenda o que eu vou apresentar para você nessa noite como uma verdade muito importante na caminhada, na decisão que nós tomamos em direção ao propósito de Deus. Um propósito já foi estabelecido para as nossas vidas, mas quando nós tomamos a decisão de viver esse propósito, o que nós precisamos levar em conta não é o nosso tempo como cristão, não é as nossas origens, não é quem foram os nossos pais, porque muitas vezes nós fazemos afirmações como essas: ah, meus pais foram. Quando Paulo escreve a Timóteo, diz assim: eu conheço a fé da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, e também creio que a sua fé, porque cada um de nós carregamos um propósito, independente do nosso contexto familiar, independente da nossa trajetória familiar, cada um de nós carregamos em nós um propósito especial e diferente um do outro. O texto fala sobre um homem chamado Caleb. Caleb caminhou com Moisés por 45 anos, até o dia em que Moisés foi tirado dentre o povo de Israel e Josué assume a nação. Eles chegam na terra prometida, e quando eles chegam na terra prometida, a Bíblia Sagrada diz que está se fazendo uma divisão da terra. As terras conquistadas estão dividindo por tribos, mas a Bíblia Sagrada diz que Caleb recebe o direito de escolher uma terra por causa de uma promessa que Moisés havia feito solenemente. A ideia de solenemente é em público,
no meio de uma reunião pública. É por isso que quando Josué diz para Caleb: Caleb, você quer a terra de Hebrom, terra que tem gigantes, terra que os homens dali são filhos de Anaquins, e ele disse: é justamente essa terra que eu quero, porque eu tenho a mesma força que eu tinha 45 anos atrás. Essa fala é meio que incoerente, porque um homem com 40 anos e um homem com 45 anos tem vitalidade, força física diferente um do outro. É impossível que alguém com 85 anos tenha o mesmo pique, tenha a mesma disposição para fazer o que alguém de 40 faria. Mas existe um propósito que foi estabelecido na vida de Caleb há 45 anos atrás. E quando ele fala com força para lutar, força para ir para a peleja, para entrar e sair, ele está dizendo: o propósito permanece inabalável. O propósito permanece inabalável. A ideia que Caleb está passando não é de uma força sobrenatural física, de alguém que tem um vigor como tinha 45 anos atrás. Ele está dizendo o mesmo propósito estabelecido há 45 anos atrás, em uma reunião solene. Moisés disse: você vai chegar lá e vai escolher a terra que você quer. Ele está dizendo: o propósito é o mesmo. Durante os 45 anos que eu vivi, eu não me afastei do propósito estabelecido por Deus. Quem está me entendendo? Nós conhecemos a história. Moisés seleciona 12 homens quando estava em Cades Barneia, próximo à terra prometida. E esses 12 homens vão espiar a terra. Mas a Bíblia diz que depois de 40 dias, esses homens voltam com relatório negativo. 10 desses homens têm uma impressão negativa da terra que Deus havia prometido, mas 2 deles, Josué e Caleb, traz informações positivas dizendo: a terra é boa, a terra mana leite e mel, e ainda que tenha gigantes, Deus nos entregará a terra. O fato é que quando a família de Caleb começa a acompanhar Moisés, e aqui vem uma chave poderosa para nós, para que você entenda, porque eu comecei dizendo que cada um de nós carregamos um propósito, independente das nossas origens familiares. Caleb não era hebreu. Caleb é filho de um homem nômade que morava no deserto. E quando Moisés sai com o povo de Israel, a história que é contada em todos os cantos da terra é que um povo muito forte, são mais de 2.500.000 pessoas caminhando em direção à terra. Essas 2.500.000 pessoas são homens que não tinham uma experiência com espada, mas eram vencedores de guerras contra nações poderosas. Eram homens que não tinham recursos financeiros para comprar nada no deserto, mas eram homens que tinham provisão de Deus. Maná chovia do céu, codorniz chovia no arraial deles. De noite uma coluna de fogo os acompanhava, e de dia uma coluna de nuvem os cobria, com o sol castigante do deserto. E essa notícia corre nos 4 cantos da terra. E a família de Caleb é uma das famílias nômades do deserto que começa a acompanhar esse povo. Eles estão dizendo: esse povo está caminhando para uma promessa, esse povo está caminhando em direção a um propósito, então vamos acompanhá-los para ver no que dá. Mas Caleb começa a acompanhar Moisés, começa a conhecer a vida de Moisés, começa a ver o que Deus está fazendo no meio da nação, e Caleb se empodera da promessa de Deus. Você sabe qual é o nosso grande desafio? É que cada um de nós carregamos uma promessa. Eu escrevi ontem pela manhã um texto chamado A Vinha de Nabote. Nós precisamos ter muito cuidado, porque nós temos algo valioso, nós temos algo poderoso em nossa mão, só que nós entregamos isso muito facilmente para os nossos inimigos. Colocamos à disposição do inimigo da nossa alma muito facilmente. Deixamos que o inimigo da nossa alma nos roube o que é tão valioso sobre a nossa vida. Nabote havia recebido uma vinha de herança.
Acabe vai até Nabote e diz assim: me vende a sua vinha, eu pago o preço que você me pedir nela. Me vende a sua vinha, eu te dou outra vinha, porque eu quero plantar uma horta na vinha que você tem do lado da minha casa. E a Bíblia Sagrada diz que Nabote rejeita, dizendo: é uma herança. Olha para quem está perto de você, diga: você recebeu uma herança, não abra mão dela. Caleb não tinha promessa, diga comigo, a promessa não era para Caleb. Só que Caleb entendeu que existia um povo que tinha uma promessa. Por isso que eu disse que isso aqui é muito poderoso. Se você entender isso aqui, você vai compreender que existem chaves que podem ser chaves que vão ser o nosso destino, que vão girar e vão abrir portas para o nosso destino, porque Caleb não fazia parte da promessa. A promessa era para o povo hebreu, mas a Bíblia Sagrada declara que Caleb começa a acompanhar Moisés, e nesta caminhada com Moisés, a Bíblia Sagrada diz que Caleb aprende a amar o propósito que Deus havia estabelecido para o povo hebreu. Caleb, depois de 45 anos acompanhando Moisés, ele tem uma convicção: Deus me trouxe até aqui, Deus me manteve vivo até hoje, porque eu preciso viver o propósito estabelecido para a minha vida. Domingo nós falamos, estamos sendo preparados para o propósito. Falei um pouquinho a respeito do texto de Paulo a Timóteo, dizendo: nós somos abandonados, nós somos perseguidos, mas de maneira alguma Deus nos despreza, Deus nos abandona, porque Ele vai nos fortalecendo. Aí ele termina dizendo, lá no verso número 17, ele termina dizendo, ainda que o verso 16, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Aí ele entra no verso 17 dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Nós precisamos compreender que durante a nossa caminhada em direção ao propósito que Deus estabeleceu para nós, nós vamos ter desafios, nós vamos ter barreiras, nós vamos ter perseguições, nós vamos ter oposições. E o que é uma oposição, pastor? É tudo aquilo que não está indo na mesma direção que você, é oposição. Nós teremos oposições, mas o que eu vou te falar nessa noite, esses 3 passos para te guiar até o seu destino, vai fazer você superar toda e qualquer oposição que aparecer na sua frente, e vai fazer você alcançar tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, em nome de Jesus. Primeiro passo para nos guiar até o propósito de Deus, preste atenção nisso: tenha uma vida coerente. É coerente alguém que sonha em fazer medicina, fazer uma faculdade de tecnologia da informação? É coerente alguém que sonhou em ser odontologista, fazer uma faculdade de enfermagem? Não, nenhuma aqui é menor do que a outra. Eu estou falando que alguém que sonhou precisa ser coerente com aquilo que ele sonhou. A coerência, ela é uma estratégia, uma chave para nós podermos alcançar o nosso propósito. Deus usou uma irmã na igreja onde eu congregava, ainda muito pequeno, e eu já contei isso aqui, com 8 anos de idade, para profetizar sobre a minha vida que eu seria um pregador da palavra. Questão de coerência. Com 12 anos eu tinha lido o Novo Testamento 3 vezes. Por quê, pastor? Porque eu entendi o propósito, eu abracei o propósito de Deus. Eu entendi que se Deus me chamou para ser pregador, eu tinha que aprender sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Muitas vezes o nosso grande desafio está justamente em entender que precisamos ser coerentes com aquilo que Deus falou para nós.
Aí Deus faz uma promessa: eu vou te fazer ser um pastor. Aí você cruza os braços e diz: em nome de Jesus, eu vou esperar o tempo. Aí nós justificamos. Isso é um equívoco, é um erro muito grande. O tempo de Deus, há um tempo. Aí nós citamos um texto que não tem nada a ver com o contexto. Há um tempo determinado para todas as coisas. Nós precisamos entender que se Deus estabeleceu um propósito para a nossa vida, a minha vida precisa ser coerente com esse propósito que Ele estabeleceu. Se Deus diz para o irmão Altamiro: eu vou te usar na palavra, o que o irmão Altamiro vai fazer, irmão? Vai viver a palavra. Eu comecei meu ministério muito cedo, e eu era muito empolgado, irmão Altamiro, com libertação. Trabalhei mais de 10 anos com libertação. E era muito empolgado em impor a mão e ver as pessoas recebendo, e era uma glória tremenda. E eu ia para a oração e: Senhor, me usa, Senhor, quando eu subir no altar, que faça fogo cair do céu. Aí Deus levanta um irmãozinho lá no fundo da igreja, irmão. Parece que aquele irmão não estava nem no culto, que eu não tinha nem visto ele. Antes de eu começar a pregar, fui pregar num evento, num congresso, na abertura de um congresso. Quando eu peguei o microfone, o irmão vem marchando no meio do corredor e diz: Deus manda lhe dizer que te dará o que você pediu, te calçará com sapato de fogo, mas Ele manda te lembrar que Ele te separou para o ministério da sabedoria. E eu disse: que é isso, meu Deus? Eu quero é fogo. Eu quero é pular e ver fogo cair do céu. Eu quero ver gente sendo arrebatada quando colocar a mão. Eu quero ver gente sendo curada de enfermidade. E continuei insistindo na minha oração. De repente um dia nós tínhamos um relógio de oração das 6 da manhã ao meio-dia. E pasme, aquele dia não apareceu nenhum dos companheiros de oração. Eu orei sozinho às 6 horas. Meio-dia, fechei a igreja. Quando eu estou saindo da porta da igreja, para um mototáxi na porta da casa do meu sogro. O irmão baixinho desceu e disse: eu sou de Cuiabá, e eu estava na rodoviária, meu ônibus já está quase chegando, e Deus mandou só vir aqui entregar um recado. Deus manda te dizer: lembra-se de Daniel, lembra-se de Paulo, porque ele te chamou para o ministério da sabedoria. Eu disse: meu Jesus, como assim, Senhor? E a unção de fogo descendo do céu. Eu queria ser Elias, irmão. Aí Deus foi me pressionando para entender o propósito. E aí, pastor, o que o senhor fez? Entendi o propósito e fiz com que minha vida se tornasse coerente com o propósito estabelecido na minha vida. Eu tenho um desafio anual, e não falo isso aqui por demagogia, de ler pelo menos 50 livros por ano. Já consegui bater meta de ler 100 livros durante um ano. Porque eu preciso ser coerente com o propósito que Deus estabeleceu para mim. Só que a gente imagina que Deus vai, do nada, a gente anoitece, amanhece, e um espírito de sabedoria tomou conta da gente. Meu filho, eu te prometi, você recebeu. Não é não, querido. É coerência. Se Deus estabeleceu um propósito sobre a sua vida, seja coerente com aquilo que Deus estabeleceu. Tenha uma vida coerente. Qual foi a área que Deus te chamou? Qual foi a área que Deus fez uma promessa sobre a sua vida? Que área que Deus falou que ia te levantar? Que área que Deus falou que ia te usar? Já está na hora da gente começar a ter uma vida coerente, porque uma vida coerente me colocará em rota de colisão com o propósito de Deus. Segundo, aprenda isso aqui: não deixe nada para amanhã. Eu comecei falando para vocês sobre Caleb. Eu disse para vocês que Caleb não é de família hebreia. Caleb é um nômade do deserto. Só que quando ele se alia e faz aliança com Moisés, ele entende o propósito. Então ele tem uma vida totalmente coerente, porque quando eles voltam, depois dos 40 dias de espiar a terra, preste atenção, vem 10 homens dizendo: nós éramos como os gafanhotos diante dos olhos daqueles homens. E Caleb é o homem que se posiciona dizendo: calem-se todos,
porque Deus nos fez uma promessa: o Senhor nos fará vencer aqueles gigantes. O que é ter uma vida coerente, pastor? É entender que se Deus falou que ia fazer, Ele vai. Qualquer oposição que se opor, eu preciso entender uma coisa: a minha vida tem que estar alinhada com o que Deus disse. A minha vida precisa estar alinhada com o que Deus disse, não com o que as pessoas dizem. Se eu ficar envolvido com o que as pessoas dizem, eu me distraio do meu propósito. Se eu der atenção, irmã Magna, para as oposições e para o que falam a meu respeito, eu já tinha desistido há muito tempo. Mas a minha vida é coerente com o propósito que Deus estabeleceu sobre a minha. Agora vem o segundo. Olhe bem, não deixe nada para amanhã. Deus prometeu perdão para o nosso arrependimento, mas Ele nunca prometeu um amanhã para a nossa procrastinação. Procrastinar, irmãos, é veneno para quem tem propósito. É inibidor de potencial para quem tem um propósito. Amanhã eu faço, amanhã eu realizo, amanhã eu vou fazer, amanhã eu começo, amanhã eu inicio de novo. Procrastinar é sempre colocar para amanhã. Lembra o que Jesus disse? O dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã não nos basta cada dia o seu. Aí vem Tiago e diz assim: quem são vocês para dizerem vamos para lá e o ano que vem ganharemos muito dinheiro, faremos negócio, pois a vida de vocês é como uma névoa, tem e de repente já não existe. Sabe qual que é a minha maior preocupação? Hoje meu filho Anderson Lucas conversava comigo. Nós estávamos aqui trabalhando e ele disse para mim assim: pai, tem que ser muito macho para assumir o que eu vou assumir aqui. Eu tenho medo de barata, eu tenho medo disso. Eu falei, isso é macheza, meu filho. Assumir que tem medo de barata, super macho. Aí ele disse: o senhor tem medo de alguma coisa? Eu disse: tenho medo de morrer e não conseguir cumprir todo o meu propósito. É o único medo que eu carrego. É por isso que eu me empenho em fazer tudo que Deus estabeleceu para hoje. Salomão diz assim: o lugar onde você vai não tem ciência, não tem ferramenta e nem trabalho. Então o que te vier para fazer a mão. Isso é Salomão que está terminando a vida, está destilando toda a sua sabedoria no livro de Eclesiastes. Aí ele diz assim, ó: tudo que te vier à mão para fazer hoje, faça. É assim que Deus trabalha, colocando sempre à nossa disposição hoje. O nosso hoje é um presente. Se nós não entendermos que hoje é um presente, não viveremos um futuro, porque sempre estaremos procrastinando algo para amanhã. Deus prometeu para nós arrependimento. Deus prometeu para nós a escolha de se arrepender, mas não amanhã para nossa procrastinação. Quando Caleb olha para trás, ele diz assim, ó: 45 anos desde que Moisés me fez uma promessa, estando lá em Cades Barneia. Olha o que ele disse, isso aqui é forte, irmão. Tenho a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás. Você está me compreendendo? Você consegue me entender? Eu tenho a mesma força. Sabe o que ele está dizendo? Todos os dias dos meus últimos 45 anos, eu aproveitei o dia que Deus me deu, dizendo: Deus vai cumprir a promessa, vai chegar o dia que eu vou pisar na terra, e não é agora porque eu tenho 85 anos que eu vou recuar e dizer não dou conta mais de nada. Eu tomei a decisão de valorizar cada dia dos últimos 45 anos. Quem tem autoridade e autonomia para fazer o que Caleb fez?
Eu quero a terra de Hebrom, porque há 45 anos foi feita uma promessa. É alguém que não deixou nada para o Amã, e ainda que tenha passado 45 anos, ele está dizendo: estou vivendo como se fosse aquele mesmo dia, porque toda a oportunidade que Deus estava dando, Caleb estava vivendo, Caleb estava enfrentando, Caleb estava desafiando, estava dizendo: há uma promessa de Deus para a minha vida, eu não abro mão da promessa, a promessa de Deus vai chegar, o meu propósito vai ser cumprido em nome de Jesus. Não deixe nada para amanhã. Eu estou acelerando aqui porque o horário vai indo embora muito rapidamente. Terceiro passo para guiar o seu propósito: aprenda a recomeçar. Aprenda a recomeçar. Aprenda a recomeçar. Quem não aprende a criar recomeços vive refém das últimas circunstâncias. Vou repetir: quem não aprendeu a criar recomeços vive reféns das últimas circunstâncias. O seu propósito poderá ser cumprido, o seu propósito será cumprido quando você entender que será necessário recomeçar quantas vezes for necessária. O problema do homem não é cair, o problema do homem é amar o chão. Não, vou repetir: o problema do homem não é cair, é amar o chão. Porque muitas vezes, na caminhada para o nosso propósito, nós estamos sujeitos a falhar. Jeremias diz: passou a cega, findou o verão e nós ainda não estamos salvos. Eu temo muito pela minha salvação, pastor Cristiano. Por isso que todo dia eu faço questão de me reconciliar com Deus. Dizer: Deus, se ontem não deu certo, se ontem eu errei no propósito, hoje eu me levanto decidido a alcançar e fazer melhor do que eu fiz ontem. Quantas vezes na caminhada para o nosso propósito nós temos a tendência de cair e nos vitimizar por causa da queda. Erramos e falhamos na caminhada para o propósito, aí o que nós fazemos? Nos tornamos vítima. Coitado de mim, isso é uma armadilha da mente. Ninguém me ajuda, ninguém me... Olha para mim para você entender. Se você precisa de um grande ajudador, esse se chama Espírito Santo. E vou te dar uma notícia para lá de boa hoje. Sabe onde é que ele mora? Dentro de você. Você quer melhor notícia do que essa, irmão? Não, você não entendeu, irmão. Você quer um melhor ajudador? Jesus está quase partindo e os discípulos estão lá choramingando. O Senhor falou de morrer, e como é que nós vamos ficar? Ele diz: eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? O que Paulo está dizendo é: há um Deus que mora dentro de você, é um Deus que mora em você. Você tem o maior ajudador que você precisa para continuar. Caminhar em direção ao propósito vai exigir de nós compreensão de que haverá quedas, compreensão de que em alguns momentos nós vamos errar no alvo, no propósito, mas que eu estou pronto para recomeçar outra vez, que eu estou pronto para me levantar de novo, que eu estou pronto para reagir, porque eu sei que existe uma promessa me aguardando, e o Deus que fez a promessa não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. O recomeço parece difícil, mas pode ser o início da melhor fase da sua vida. Todo recomeço parece ser difícil, mas pode ser a melhor fase da sua vida. Para onde você está caminhando? Em que direção você está avançando? Qual o propósito estabelecido por Deus para a sua vida? Quais foram os momentos que te fizeram querer desistir?
Isso me torna mais fraco do que alguém, pastor? Não, só te torna humano. Agora, o que te torna mais fraco do que alguém é o que eu disse: amar o. Escrevi uma frase há poucos dias nas redes sociais. As crises que você vive não muda nada o que eu penso a seu respeito. Agora, a forma como você age diante delas, aí sim, muda muito a minha opinião a seu respeito. Não é as crises que você vive que te define, é como você reage diante delas. Porque é o nosso comportamento que revela a nossa natureza. Aí Caleb está dizendo aqui para Josué: ô Josué, eu quero Hebron. E pronto, acabou. Eu imagino Josué dizendo para Caleb: ô Caleb, eu te dou uma terra melhor. Você foi um homem guerreiro, 45 anos caminhou com Moisés. Pega uma cidade já pronta, construída. Pega uma parte aí do que nós conquistamos já com mais. Aí você vai lá para a terra de Hebron. Não, ele diz: negativo. Foi o lugar em que Deus me mostrou há 45 anos atrás. E eu caminhei 45 anos pelo mesmo propósito. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Se você entender nessa noite que esses 3 passos são muito importantes para você avançar em direção ao seu propósito. Primeiro, tenha uma vida coerente com aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Qual foi a promessa que Deus fez sobre a sua vida? Qual foi a palavra que Deus te deu? Qual foi a direção que Deus te deu? Qual foi o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida? Tenha uma vida coerente com isso. Segundo, não deixe nada para amanhã. Aproveite todas as oportunidades que Deus te dá hoje. Aproveite todas as oportunidades que Deus te dá hoje. Pastor Cristiano, eu fui separado para diácono, a diácono da igreja com 18 para 19 anos. E todo culto que eu ia, eu tinha um sermão esboçado para pregar. Todo culto, irmão Altamiro, eu tinha um sermão esboçado, preparado para ministrar. Eu nunca ganhava oportunidade. E no outro culto, vou desistir, porque oportunismo. Tinha um dia que eu estava trabalhando, Deus me dava uma palavra, eu corria e começava a escrever, que eu sempre gostei muito de escrever. Eu escrevia e começava a fazer anotações e trazer referências e esboçar um sermão. E às vezes saía do culto de novo, não ganhava oportunidade outra vez. Mas aí, pastor, o senhor se tornou um vitimista? Não ganho oportunidade mesmo, não vou parar. Não. Eu tomei uma decisão de não deixar nada para amanhã, até o dia que o meu pastor me deu uma oportunidade, num culto de Santa Ceia. Só que ele estava com tanto medo, pastor Cristiano, que eu não daria conta de pregar num culto de Santa Ceia, igreja com mais de 400 membros, a igreja cheia. E culto de Santa Ceia, o povo vinha de tudo quanto era lado e quase dobrava o tanto do povo dentro da congregação. Mas olha a ousadia dele, ele me deu oportunidade para pregar naquele culto. Aí ele disse para mim assim, 10 minutinhos só. Isso está ótimo. Poderia subir lá e dizer: irmãos, não vou pregar o que eu tenho para pregar aqui não, porque 10 minutos só, né? Amanhã eu prego. Não, eu aproveitei aquele dia, irmão, tá? Aquele dia eu coloquei o melhor de mim naquela pregação. Com 7 minutos eu devolvi o microfone para o meu pastor, e ele demorou 15 para fazer o povo se assentar. Tem coisas que você não pode deixar para amanhã. Tem coisas que você tem que abraçar a oportunidade agora. É o hoje. Não procrastine, não deixe para amanhã. É hoje. A oportunidade é hoje. E terceiro, aprenda a recomeçar. O recomeço parece difícil, mas pode ser o início da melhor fase de sua vida.
Nós vamos falar mais sobre Caleb aqui nos próximos cultos. Caleb não fazia parte do povo hebreu. Caleb, por direito, não tinha direito algum à herança. Mas preste atenção, ele está escolhendo a terra que ele quer, só por causa de uma decisão que ele tomou há 45 anos atrás. Eu vou caminhar em direção ao propósito de Deus. Eu vou caminhar em direção ao propósito de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite por um motivo especial. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele tinha uma palavra para liberar sobre o seu coração. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ser abençoado porque nós deixamos a palavra que foi profetizada sobre a nossa vida e não nos empoderamos dela. No Canadá, o pastor Josué Brandão, ministrando, disse que a cada 2 ou 3 minutos alguém da nave da igreja se levantava enquanto ele pregava e corria até no pé do altar e se jogava no pé do altar, orava a Deus e voltava para o banco. E ele ficou muito encabulado com aquilo. E ele pergunta para o pastor no final do culto: o que é isso? O pastor disse: o nosso povo aqui aprendeu que é necessário se empoderar de uma palavra profética. Então, quando nós recebemos uma palavra, nós nos colocamos diante da presença de Deus e dizendo: é para mim, eu aceito, eu tomo posse desta palavra. E Deus está dizendo aqui nesta noite, Ele te trouxe para te fazer entender que existe um propósito estabelecido para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Se empodere desta palavra nesta noite em nome de Jesus e creia no que Deus vai começar a fazer. Se você crê que esta palavra é para a sua vida, eu quero que você levante a sua mão assim, por favor, eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, nós viemos aqui nesta noite e nós queremos apresentar diante do Senhor cada uma dessas pessoas, cada um desses homens e mulheres, ó Deus querido,